Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoe a cada um. É uma hora que a gente não queria estar aqui, né? Para pregar é muito bom, mas para tratar de alguns assuntos, né? Sendo que a igreja precisa ouvir o que diz o profeta, né? Sobre esses determinados assuntos. Nós não estamos aqui, como falou o pastor Sebastião Mendes, para ser o pastor de Franca. Nós temos nossa igreja, temos o campo. Nós estamos aqui para, durante essa semana, depois do sepultamento do nosso pastor, que Deus recolheu, pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi um grande mensageiro na era da noiva, né? Irmão Branham não viveu a era da noiva, foi o mensageiro à era decadente de Laodiceia. Na era da noiva precisava de alguém para comer o livrinho e profetizar outra vez. E Deus assim, ele terminou o seu trabalho e Deus o recolheu. Então, nós sentimos de ficar, né, para tratar de um assunto local, que vocês precisam entender o que é uma igreja local e o que é um trabalho mundial. O ministério do pastor Osmar não ficou em Franca. O ministério dele se foi e nós do ministério somos fruto do seu ministério, né? Nós somos aqueles que permanecemos com ele até o fim, né? Nós somos aqueles que nascemos nessa mensagem, não pulamos janela, mas nascemos nessa mensagem, né? Então, nós temos os outros pastores também. Nós temos um pastor que está doente, consequência da Covid, que é o pastor Julião. A irmã Aurora deve estar assistindo o culto. E temos o pastor Orlando, de Belo Horizonte, que faz parte desse ministério, também é um pastor local, né? Mas faz parte do ministério mundial do pastor Osmar. E nós temos o pastor Sebastião de Araxá, pastor Sinival de Mogi das Cruzes, pastor Josué de Curuçá, ali no Caju, no Pará, pastor Ivaí, ali do Tabernáculo Brana, de Belém, na Cremação. Temos o pastor Sebastião Mendes, que faz parte desse ministério, ali de Benevides e interior do Pará, Minas Gerais, né, e Ceará, que Deus tem realmente abençoado o ministério, e eu ali do Rio Grande do Sul, né? Então nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Para ajudar vocês a parte administrativa da igreja, espiritual também, porque a igreja de Franca, estão falando, eu espero que os irmãos não entendam mal, de uma igreja local, né? Uma igreja local. A igreja local, ela tem direito de escolher o seu pastor, eleger o seu pastor. Ela tem um voto, cada um tem um voto para eleger o seu pastor, né? E quem são aqueles que têm direito a voto? Porque amanhã teremos uma assembleia, não vai ser longa, né, para escolher um pastor que vai ficar aqui, né? Um pastor que você vai ligar para ele com seus problemas, enfermidade, e ele vai te atender, ele vai orar por você. Ele vai ser reconhecido com a imposição de mãos do presbitério. Eu e o pastor Mendes estamos aqui representando esse ministério. Então, cada um que tem direito a voto, quem são? São os dizimistas, os ofertantes e os que mantêm a causa com a sua presença.
temos que ser realistas. A igreja é soberana, né? Não é todo mundo que vai chegando já vai votando, né? Não, você tem que dar um voto consciente, né? Porque um levantou a mão, você vai levantar também. Então vamos fazer um voto secreto, você vai colocar sim ou não. Mas não é hoje, né? Vai ser amanhã. Então, meus irmãos, vocês através da internet, vocês entendam que isso aqui, que será feito em Franca, será realmente uma reunião para escolher um pastor local. Um pastor local. Se os irmãos de fora quiserem ele como pastor também, né, vocês são livres. Então o pastor Osmar sempre nos deixou livre, sempre deixou o povo livre. Então hoje que Deus recolheu ele, né, você precisa de um pastor. Né? Ele agora ele não é o seu pastor. Ele foi seu pastor quando estava vivo. Né? Como irmão Brana era pastor quando estava vivo. Ele deixou a sua mensagem, o pastor Osmar deixou a sua mensagem. Então você tem que escolher um pastor. Você aí fora, você tem que escolher um pastor. Aqui é uma congregação local, né, que tem que escolher o seu pastor. Né? Você aí na Bahia, na África, isso tudo tem que ser estabelecido. Eu estou aqui, o pastor Osmar me deu autoridade para batizar, viajar e fazer batismo, visitar outras nações, onde se pede a presença da gente, ir lá pregar. Eu sempre estive à disposição dele. Né? Pastor Mendes, ele sempre pediu para ir levar uma ceia lá no Ceará, aliás, no Rio Grande do Norte. Nosso irmão Gleice, a família está aqui, que Deus abençoe. Lá em Cuiabá, né, no Mato Grosso. E você que está através da internet, porque são muita gente, e você, de repente, muita gente não sabe o que fazer. Né? Você tem direito de escolher o seu pastor. Né? Você tem direito de escolher o seu pastor. Você, onde estiver, Roraima, Pará, né? Você não vem com essa ideia que você vai ficar em casa assistindo os DVD. Você vai estar com a mesma ideia do aperto play, que o pastor Osmar bateu tanto contra isso aqui. Ele bateu tanto contra isso. Quer dizer, se ele bateu tanto contra, aí vocês vão fazer o contrário. Não pode, meus irmãos. Certo? Você não pode fazer o contrário. Vocês têm que obedecer. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores. Né? Então, temos que ter um pastor. Né? Então, nós escolhemos um nome. Né? Amanhã eu vou apresentar para os irmãos, juntamente com o pastor Mendes. Né? A gente não está sozinho aqui, porque as Escrituras dizem, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão é decidida. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Né? Toda questão é decidida. Então, você pela internet, nós não estamos aqui para tratar assunto de dinheiro. Então, um dos assuntos que nós vamos tratar amanhã será do pastor, né? Da eleição do pastor local, a assistência da viúva, não podemos esquecer da viúva do pastor, e uma filha especial que o pastor tem, que se chama Docas, que a igreja conhece, né? Então nós vamos tratar disso aqui, porque a igreja é responsável pelos seus, principalmente uma viúva de um pastor. E um pastor não somente que era local, ele tinha um ministério mundial, ele foi um mensageiro, um profeta, um homem que sacudiu o mundo com sua voz, com sua mensagem. Ele sacudiu os alicerces das denominações dessa nação. Pastor Osmar,
A sua mensagem fez isso apenas com a fitinha, com dificuldades para poder comprar uma fita e gravar, né? Aí a mensagem, o ministério chegou a esta altura, né? Essa magnitude, o ministério tem chegado aqui, né? Com pastores, muita gente na África, no Congo, né? Por toda parte. Hoje mesmo eu recebi um convite como é que chama aquele país? Uganda. Até pedi o meu filho para traduzir o convite para ir lá para pregar. Pastor, o irmão Lorival é um bom intérprete para mim, né? Lá na Uganda, a antiga Uganda de Idi Amin. O pastor lá nos convidou para ir, mas a gente espera em Deus, né? Então, meus irmãos, nós estávamos falando da assistência para a viúva, e eu queria frisar uma coisa, né? Não se dá dízimo para uma viúva. Não se dá. O profeta ensina isso aí. Se você tem alguma coisa para dar a uma viúva, você dê, mas não o dízimo de Deus. O dízimo vai para o ministro. O dízimo vai para o ministro. A igreja vai estabelecer um salário digno para esta viúva. A gente está numa posição apostólica aqui para estabelecer essas coisas, né? E a gente lamenta, coração partido, que o nosso pastor foi, né? Deus quis assim. Essa semana ele estava aqui conosco, em corpo presente, né? Ele está aqui, na outra dimensão, ele está aqui assistindo essa reunião. Então tem que ser uma assistência digna, né? Uma assistência digna. Eu sei que a igreja aqui já está aqui há muitos anos, né? E a igreja deve entender isto, né? Com respeito às outras coisas, a gente não vai sentar aqui para tratar, mas só amanhã nós vamos falar brevemente, por isso eu já senti de falar para vocês aqui o que vamos tratar amanhã, né? Nós não vamos levantar e discutir, dizer isso, dizer aquilo, citar parágrafo, não. É uma coisa administrativa que nós temos que fazer. E para os irmãos que estavam lá fora, que queriam uma resposta, o que fazer, né? Você está livre para escolher o seu pastor, como o pastor Osmar sempre dizia. Vocês são livres para congregar com o pastor Mendes, para congregar com o pastor Sinival, vocês são livres para congregar com o pastor Bispo. Vocês são livres. A decisão é de vocês, não é eu que imponho, ele nunca impôs nada, né? Ele sempre viveu essa mensagem e andou dentro dessa mensagem. Essa mensagem sempre esteve encarnada nele. Eu tenho a carta dos irmãos de Moçambique que estão nos acompanhando e eu gostaria de ler amanhã. Muito linda a carta que eles mandaram, né? E eles colocaram até um título na carta, A Viúva Negra. Deus abençoe irmão Bonde, irmão Xadreque, todos vocês que amam essa mensagem e amaram e amam o pastor Osmar, né? Que era Deus numa carne humana aqui falando conosco, né? Deus abençoe vocês aí, e se Deus quiser, vamos ver se nesse ano eu possa fazer uma viagem aí para estar juntamente com vocês, né? E comer essa comida tradicional que vocês comem aí, né? E sentir vocês mais de perto, né? Aquilo que o pastor Osmar diz, que ele nunca ia estar ali, né? Mas eu tenho um desejo, porque houve um tempo que era para mim estar em Moçambique, né? Mas alguma coisa entrou no caminho, atrapalhou, mas de repente não era aquele tempo, né, para ir, né? Meus irmãos, eu gostaria de dar uma sugestão para vocês, é minha, né? Uma foto do pastor Osmar, um quadro bem grande, bonito, ali na entrada da igreja, o fundador dessa igreja, ficaria lindo. Isso é uma sugestão minha, né? Isso me veio aqui quando eu estava sentado, nem falei para o senhor, né?
quando eu falo tudo para o senhor, né? É uma sugestão minha, depois vocês veem o que vocês fazem, né? É interessante, né? O povo entrar ali e ver ele. Eu estava olhando aqui, sabe, Alexandre? Eu estava olhando, era a foto do pastor. Aquele sorriso, né? Aquele jeito dele. Né? Então nós estamos aqui para tratar nessa parte espiritual com vocês aqui, na parte material, que o povo fica perguntando, e os dízimos, e os dízimos? Gente, quieta um pouquinho com esse negócio de dízimo, né? Dinheiro. Você não lembra do seu pastor? Nunca tirei uma oferta, nunca pedi um dinheiro. Não deixe esse espírito te pegar. Porque são 3 coisas que Deus pediu para o profeta se afastar: fama, mulher e dinheiro. Então, dízimo é uma obrigação, você sabe, né? E então, escolhe o seu pastor e dá o dízimo para ele. Você tem que eleger um pastor. Você não vai dar o dízimo para o irmão Brana, que o irmão Brana já morreu. Por isso, o irmão José Brana, que era profeta e também não podia receber dízimo, foi colocado como pastor do tabernáculo. Hoje ele recebe dízimos, porque ele é pastor. Ficamos de pé. É somente uma escritura. Então, como você não deve dar o dízimo à viúva, a igreja, amanhã na reunião, vai ficar filmado, vai para uma ata, né? A responsabilidade dela com a viúva, né? Com as filhas e com a Docas, né? E estando em responsabilidade com a Docas, vai estar em responsabilidade com a Débora também, que cuida da Docas. É certo isso? Tem mais alguma coisa para falar? Se tem, vocês falam. 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Pai bondoso, com o perdão dos nossos pecados diante de ti, pelo teu sangue que derramou por nós. Senhor, nós te damos graça por estarmos neste fundamento de apóstolo e de profetas, porque é aquela casa que foi edificada sobre a rocha, aquele ministério que foi edificado sobre a rocha, e ele não vai ser ruído, destruído. Abençoa teus filhos através da internet. Abençoa teus filhos aqui presentes, dando a tua graça e a tua bênção a cada um, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Reputação ministerial. Como estamos falando, as 3 coisas que Deus mandou o irmão Brana fugir: dinheiro, mulher e fama. Ele não mandou só o irmão Brana. Quando o irmão Brana mencionou isto, ele está falando também para nós. O homem que se apega muito no dinheiro, ele vai cair, porque o lado que a árvore se inclina, ela cai, né? Ele vai cair pelo dinheiro. O que corre muito atrás da fama vai cair também ali. E aquele que anda sempre no meio das mulheres vai cair com mulher. E foi uma coisa que o pastor sempre cortou aqui desse púlpito, né? Nós temos mais ou menos mais de 5.000 sermões
pregações do pastor sempre batendo nessa coisa, né? Eu creio que não é dinheiro que está em jogo nesta noite, mas sim a mensagem da hora. É o nosso zelo pela mensagem que Deus tem nos dado. Na mensagem Memoriais de Deus testado pelo tempo, eu gostaria de ler alguns parágrafos. Parágrafo 99, não faz muito na Austrália, a grande Austrália que está sobre a coroa britânica, é como a África do Sul, do outro lado do mar, perto da Austrália. Lá em Sydney, há uma grande cidade que rodeia a Bahia. O irmão Belly deve saber mais a respeito do que eu. De qualquer modo, queriam construir uma ponte do norte de Sydney ao sul de Sydney. Divulgaram por todo o país para achar arquitetos, construtores de ponte que fosse construir essa ponte. Nenhum deles quis. Ninguém se atreveu. Assim que chegavam lá, viu que o fundo daquele mar era de bancos de areia, eram areias movediças e nada ficaria em pé. E testaram, e sondaram, e verificaram, disseram, não, nem nos arriscaríamos tentar construir essa ponte. Não dá para construir. Pouco depois chegou um jovem arquiteto da Inglaterra, um homem famoso, renomado, com boa reputação. Oh, eu gosto disso. Gosto de homem de reputação. Homem famoso. Oh, você não tem de ser um grande homem. Você pode ser um pobre que mora num beco e ter bem melhor reputação do que um potentado. Pode ser um pobre que mora no beco. Com certeza, você não tem de ser rico. Pode apenas ter reputação. Quando você tem reputação, você tem caráter. Né? Caráter é uma vitória. Né? Caráter é uma vitória. Não precisa ser rico para ter caráter. Há ricos que não têm caráter. Né? Há estudados que não têm caráter. O que te traz a ter caráter é um novo nascimento. É o batismo do Espírito Santo em sua alma. Com certeza você não tem de ser rico. Você é conhecido por sua reputação. Este homem foi lá com uma reputação maravilhosa. Ele examinou a situação, ele andou pela margem por uns dias, ele a estudou, ele testou, ele sondou, ele olhou ao redor. Depois de um tempo, ele foi ao prefeito e disse, assumirei o trabalho. Depois de tempo de estudo, sondando, ele disse para o prefeito, eu assumirei o trabalho. Ora, ele disse, o senhor sabe o que está assumindo? Ele disse, entendo muito bem. Já tinha vindo muitos. E desistiram. Viram que tinha areias movediças, nada ia ficar ali. Só que ele tinha, o arquiteto era jovem, mas tinha estratégia. Conhecia a ciência do assunto. Vieram muitos, trazendo 7 trovões, trazendo HM, o novo nome, mas desistiram. Desistiram. Olharam e viram, olha, isso aqui vai desmoronar. Isso não vai ficar firme. E como é que vai ficar a nossa reputação? Mas apareceu um. Hein? Ele disse, ora, esse grande arquiteto disse, arquitetos americanos e arquitetos de todo mundo, construtores de ponte, vieram aqui e estão com medo do trabalho. Nós tivemos americanos aqui e perguntamos para ele, que são os trovões? Oh, isso é para o futuro. Você não vai pegar essa empreitada? Não, a gente não vai mexer com isso, não. Não vamos mexer com esses mistérios dos trovões, não. Não vamos mexer com isso, não. Mas apareceu um. Ele disse, mas Senhor, não tenho receio de trabalho, vou assumi-lo. Ele disse, sei que tenho reputação mundial de construtor de ponte, mas estou disposto a arriscar minha reputação.
pois posso construí-la. Oh, ele teve visão. Antes de alguém poder construir uma reputação, ele tem de ter visão do que vai fazer. Ele teve visão. Como o Dr. Roy David disse ao irmão Branham, vai enfrentar o mundo com uma educação de 7º grau? Aquela igrejinha pequena de Franca vai levar essa mensagem ao mundo, trazer a mensagem de fé de rápido. Mas ele sabia, ele tinha uma visão. O arquiteto tinha uma visão. O construtor tem uma visão. O engenheiro tem uma visão. O médico verdadeiro tem uma visão. João tinha uma visão. Quando começou? Existe aqui um ministério local e um ministério mundial. Deus enviou o pastor Osmar com uma mensagem e nos colocou ao seu lado para dar continuidade nesse ministério. Nós não temos medo. Você vai ver na hora da inauguração da ponte. Lá fora está cheio de crítico. Vai cair. Não vai aguentar o peso das carretas, das locomotivas. Mas aquilo não abalou o jovem arquiteto. Não. Ele tinha uma visão. Você vai assumir essa igreja local porque você tem uma visão. Ah, mas não vai dar certo. Não, ele tem uma visão. Vai ruir, não vai dar certo. Ele tem uma visão. E ninguém diz a um pastor o que tem que fazer. Se Deus o chamou, ele sabe que vai pregar. A irmã Meda disse, Billy, não podia encurtar um pouquinho teus sermões? Eu disse, Meda, mulher amada, né? Lavava minhas roupas. Ele disse, o Espírito Santo é que me dirige. Não é a minha esposa que me dirige. Não é uma junta de diácono que me dirige. Não é uma junta de administradores que me dirige. É o Espírito Santo. Ninguém dizia ao pastor Osmar o que tinha que pregar. O que tinha que fazer. Ninguém dizia ao irmão Branham o que tinha que pregar, o que tinha que fazer. E ele seguiu os passos, construindo essa grande ponte para o rápido. Essa grande ponte. Veja, ele testou cada aço, cada parafuso. Ele testou o cimento, porque o engenheiro tem que testar tudo. Para ver se aqueles ferros não tem bolha. Oh, bendito seja o Senhor. É por isso que há um céu para ir. É por isso que podemos ter reputação de cristãos. Sabemos qual é o material que compõe essa edificação. Isso mesmo. É o sangue de Jesus Cristo que está nessa edificação. Isso mesmo. A mancha do seu sangue lavou todos os pecados. Ele me tirou dos becos do inferno e me fez seu servo. Então, eu creio nele, portanto, passei da morte para a vida. E todo crente fez isso, pois eles têm confiança e crê nesse grande edificador e nesse grande arquiteto. Agora, quando esse homem aceitou isso, a primeira coisa que fez, para ter certeza de que ele estava certo, ele foi até lá e disse, agora, antes de começarmos essa ponte, temos de chegar à fundação sólida. Temos de chegar. Ele sabia que embaixo daquela areia, o seio da terra estava lá. E qual era a rocha sólida? O que ele fez? Tinha que descer lá. Parece que é no ar comprimido, né? Tem que descer, tem que testar tudo, toda a rocha. Onde vai ficar aquele alicerce? Você vê aquelas pilastras, elas estão na rocha. Ah, ele teve que descer. E a maneira de subir é descendo. Então ele teve que descer, né? Até achar a rocha.
levou grandes bombas e foi lá, instalou grandes tubos, bombeou os bancos de areia com essas bombas, até alcançar a rocha sólida. E quando fez chegar a rocha, ele ancorou esses grandes parafusos lá e os aprontou e fixou cada um. Então foi e cercou-se dos melhores arquitetos que pôde achar, os melhores cientistas, o melhor equipamento. Ele se chamou ao seu lado Omar Neville, Pierre Green, John Marty, Júnior Jackson. Branham fez isto. Alguém para levar essa mensagem. Ed Bisco. João aqui se acercou dos melhores arquitetos para trabalhar junto com ele nesta obra. Nós somos um material para essa grande ponte. O melhor equipamento, foi o melhor equipamento, as mensagens do profeta, ele encomendou aço para a sua ponte. Quando chegou, ele não usou sequer um pedaço de aço, nem um parafuso, até ser cientificamente testado, para ver se havia alguma bolha nele, para ver se havia espaço vazio. Quando na fundição houve falha de fabricação e moldagem, falha na tradução, mexeram na mensagem, e ele foi examinando uma por uma. Ele foi examinando uma por uma. Mas quando ele bateu o prego, bateu certo. Quando ele disse, a intercessão terminou, ele disse, mas aonde? Ele tinha o material na mão. Ele tinha a mensagem na mão. Quando ele disse o cordeiro saiu do trono, ele não é mais cordeiro, é leão. Ele tinha o dever de casa na mão. Quando ele disse, ele subiu com um novo nome, B-R-A-N-H-A-M, perfeito, perfeição. Ele tinha prova. Parado na brecha, 7º selo, ele foi testando, material por material. E hoje está aqui essa grande ponte pronta. Pronta. Cada um tem feito a sua ponte. Será que tem testado o material? Novo nome a palavra? Novo nome filho do homem? Isso aí tem falha na fabricação. Liveu. Gran é 6 letras. O mundo, o homem. B-R-A-N-H-A-M, perfeito, perfeição. A obra perfeita não foi edificada sobre a madeira, o feno, não, areia, a rocha sólida. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então se ele passou por todo esse trabalho para ter certeza de que a ponte seria segura, por quanto problema você acha que Deus passou para ter certeza de que essa igreja estaria segura? Você tem que estar seguro, você através da internet, que tem ouvido por todos esses 23 anos, a terceira puxada, você tem que estar seguro. Comece a caminhar sobre essa ponte. Foi o que fez o arquiteto. Disse para o prefeito trazer 2 locomotivas carregadas, caminhões, para testar. Quando os repórteres chegaram ali, disse, vai cair. Os críticos vieram e disseram, vai cair. E o que fez o arquiteto? Foi na frente. João foi na frente. Aleluia. Todos nós vamos atravessar essa ponte até o rapto.
essa mensagem até o rapto. Deus te abençoe.